Bem-vindos a bordo! Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem! Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de dizer que bom que você está ouvindo e curtindo o nosso podcast Brazucas pelo Mundo. Eu sou Mal Mendes, trazendo na voz o meu sorriso para vocês. E aqui a gente conta histórias, a gente se diverte com os nossos convidados brazucas que vivem, se aventuram e se emocionam pelos quatro cantos do mundo. E hoje o Brazucas pelo Mundo tem o imenso prazer de bater um papo com a mulher, mãe, jornalista, eco-cidadã e, acima de tudo, uma pessoa a serviço da vida. Eu converso com ela, brasileira de Salvador, Bahia, e brazuca de Lisboa, em Portugal, a cantora Carla Visi, conhecida no Brasil especialmente por sua incrível atuação como vocalista da banda Cheiro de Amor. Tudo bem? Sacudindo e abalando Portugal, Carla? Tudo bem com você? Agora eu vou sacudir e abalar esse Brazucas pelo mundo! Isso mesmo, já tenho certeza que nosso papo vai ser excelente, vai ser bom astral. Tá tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. E acho importante afirmar isso com convicção, porque as pessoas vivem esse momento da pandemia, esse momento de isolamento social e de incertezas, assim, com um certo receio, medo, tristeza. E eu digo para vocês que esse é o momento ideal para a gente aprender aquilo que os budistas já falam bastante, né? Que uma das leis do universo é a impermanência. Então, por mais que a gente programe, por mais que a gente faça roteiro, né, Mal? As coisas acontecem. E às vezes acontecem melhor do que o que a gente havia programado. Exatamente. E também tem aquela capacidade de perceber que as coisas acontecem exatamente como devem ser. Às vezes não é como a gente quer, mas é como a gente precisa. Então, nesse momento, para mim, é assim especial, um momento de aprendizado, um momento também de mostrar se eu aprendi mesmo, né? Estou aqui celebrando esses 50 anos, né? Esse meio século. Tá fazendo 50, Carla? 50 aninhos, assim. Olha só. 50 anos muito especiais, assim. Eu que sou uma pessoa inquieta e gosto de aprender, eu percebo que de 1970 para cá muitas coisas aconteceram. E a gente que faz parte de alguma forma da comunicação, a gente percebeu que cresceu bastante. Tanto que a gente está fazendo uma entrevista, você em um país, eu em outro, fusos diferentes, mas graças às tecnologias, né, estamos aqui conversando na maior tranquilidade. E então, juntos, isso, assim, né, na mesma vibe, na mesma sintonia, no mesmo astral, Exato. Então é muito legal a gente poder conversar com as pessoas, ver o sorriso, apesar de que vocês não estão vendo o meu, mas podem imaginar. Mas a gente está sentindo, sentir o sorriso é uma coisa muito legal. E a gente sente isso, a gente sente o sorriso na voz, né? Porque voz é identidade, né? Você falar de voz comigo, para mim é tudo. Minha vida toda gira em torno dessa voz que fala agora com vocês, né? Exatamente. É uma ferramenta, é um instrumento valiosíssimo, né? E é uma identidade. Por mais que você diga assim, a voz de Maria parece com a de Joana, a voz de Carlos é muito parecida com a de Francisco, mas tem peculiaridades, tem questão de sotaque, que eu acho também muito rico, que tem uma melodia, é uma música para mim. Então eu adoro, eu tenho assim, além de ter a audição bastante aguçada, até por causa da música, mas assim, eu vejo a voz como ela transmite muita coisa. E como a gente está dizendo aqui, estamos felizes, estamos mesmo. Muito mas vamos bom. lá, vamos à nossa entrevista. Mesmo. Pois é, você está há quase 2 anos morando em Portugal, né? Mas você já tinha vivido essa experiência anteriormente, não é isso? O que te atraiu para Portugal, levando você a viver longe do Brasil, Carla?
Olha, para lhe ser sincera, Mal, eu nunca pensei em morar fora do Brasil. Uhum, Eu já passei temporadas fora, assim, com objetivo de estudo ou férias. Por exemplo, já levei um mês na Itália, já levei um mês em Londres estudando, uhum, sabe? E viajei em muitos lugares do planeta, mas sempre assim, Porto Seguro é a Bahia, né? A Bahia é meu uhum. lugar. E é interessante que eu realmente me sinto em casa na Bahia. Mas sempre quando eu passava por Portugal, eu também me sentia muito acolhida, muito bem, me identificava com o lugar. Fazia turnê pela Europa, eu me lembro muito bem, Dublin, Londres, principalmente os países mais frios Uhum. e mais cinzentos. Aí quando eu chegava em Lisboa, passava por aqui, mesmo numa conexão, aí eu via aquele céu azul, porque Lisboa tem um céu muito bonito. Eu dizia, que bom, já tô em Portugal, já estou mais perto de casa. É como se fosse assim, sabe, já mais parecido, talvez pelo idioma, também pelo fato de ter feito muito sucesso aqui também, com o Cheiro de Uhum. Amor, a música Vai Sacudir, Vai Abalar, é um sucesso nos países lusófonos, mas eu vim aqui para Portugal atrás de um sonho, a verdade é essa. Porque eu acho que eu estava um tanto perdida, porque eu fiz comunicação, eu sou jornalista, como você já falou, mas nunca fui uma jornalista atuante, porque a música me envolveu já desde os primeiros anos de trabalho, de atividade laboral. Aos Uhum. 17 anos eu já comecei a cantar nos bares em Salvador e não parei nunca mais. Então, quer dizer, são 33 anos já cantando e, assim, a música sempre foi meu ganha-pão, pode-se dizer, assim, tudo que eu tenho eu devo à música, tudo. Mas eu sou aquela criatura que ama estudar, eu amo aprender, sou inquieta demais. E assim, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu sei muito pouco. Eu sei que isso é uma frase de Sócrates, só sei que nada sei, mas é real. E Quanto sempre mais eu quer mais, né? Quer descobrir mais, quer aprender mais, quer evoluir. Isso é, a aprendizagem é uma evolução, é um crescimento, né, Carla? aí é que tá. É aprendizagem, mas a aprendizagem que não lhe bitola, né? Aquela palavra Uhum, não lhe cria visões muito estreitas, porque tem pessoas que aprendem muito uma coisa e só enxergam aquilo. uhum, é verdade. E eu, como comunicóloga, é engraçado isso, né? Como jornalista, o jornalista já tem esse hábito de uma certa curiosidade. Aí muita gente falava assim, mas jornalista é assim, sabe tudo superficialmente, sabe de tudo, mas é sempre na superfície. Isso me deixava muito inquieta, porque eu entrei na faculdade de comunicação em 89 e já em 92, cantando com a Companhia Clique, que foi a primeira banda que eu participei, eu Uhum, fui para a Eco 92. E aí na Eco 92 eu comecei a perceber a dimensão da questão ambiental, como ela estava já tomando conta das mentes que pensavam, que queriam um mundo melhor, principalmente os países já, né, mais avançados, né, como a gente diz, os mais desenvolvidos, porque uhum. já tinham visto a besteira que tinham feito, né, já tinham destruído muito da natureza, já estavam colhendo, né, o resultado do impacto ambiental da industrialização, do uso dos combustíveis fósseis, isso, assim, muita poluição atmosférica, poluição dos rios, etc. Assim, alguns problemas e questões de saúde também, que vira e mexe eu falo isso, né, como ter pessoas saudáveis em um planeta doente, né? Então É esses verdade. países perceberam isso logo na prática e viram as consequências de cara. Então vamos repensar uma maneira de desenvolver. Só que isso gerou um impasse terrível com os países subdesenvolvidos, Uhum, porque eram de fato os fornecedores da matéria-prima. E como fornecedores de matéria-prima, pobres, porque só exploravam a natureza. E essa matéria-prima não tem o mesmo valor do que um produto manufaturado. Isso é muito desigual. Hoje estão tentando recuperar um pouco isso numa economia verde e outras vertentes, né? Aí eu vou dizer a você, a maluquice da Carla, né? Economia, o que é economia verde? Aí eu fui ver, né? Aí tem a economia circular. A economia circular é quando você pega um produto, gente, usa, mas depois que você deixa de usá-lo, ele volta ao ciclo produtivo, né? É o material reciclado, por exemplo. Essa é a economia circular. Mas além da circular, tem outras economias que têm muita ligação com a economia verde. A economia criativa, por exemplo. A economia criativa, ela valoriza as ideias. olha Ideias que têm valor. legal.
Isso é maravilhoso, né? Esse podcast poderia ser enquadrado numa economia criativa, né? Além da economia criativa, tem a economia solidária, que é aquela que percebe assim uma necessidade em uma comunidade e a partir daquela necessidade gera-se um negócio. Você gera um negócio e renda e atividade para aquela comunidade. Além Foi dessa essa vertente que te levou a Portugal para estudar isso, Carla? Pois é, olha a loucura. Aí eu só vou falar a última economia, a regenerativa, sim. que valoriza toda a natureza que está em tudo que você adquire. Por exemplo, você compra uma calça jeans, tem milhares de litros de água, tem sol, tem solo, porque é o algodão, né? Então tem muita coisa ali envolvida da natureza. Então você paga também o que existe de natureza em cada aquisição. Mas não foi nada disso que me trouxe para cá, não. E aí o que acontece? Olha só, eu inquieta com essa questão ambiental. O papo vai ser bom hoje, viu, Gito? A gente vai terminar lá para as altas horas. Tá certo, vamos lá. Tá ótimo, estou aprendendo com você, estou me divertindo com você e tenho certeza que os ouvintes também. Então pronto, gente, fica ligado, porque eu falo, a garota que fala. Mas eu te apresentei como uma ecocidadã e eu sei que você tem um envolvimento grande com a ecologia, né? Então é bom aproveitar esse espaço e falar isso para as pessoas também. Pois foi isso, Mal, que me trouxe para cá. Porque como artista, no Brasil, principalmente na Bahia, todos já me conhecem. Fui desenvolvendo projetos socioambientais na Bahia, e isso até me fez me envolver na política também, assim, participar de várias situações envolvendo o socioambientalismo. Mas o que acontece é que tudo para mim gira em torno da música. Quando eu digo assim, eu sou uma pessoa forjada pela música brasileira. A música brasileira me ensinou muito. Eu canto não é porque que eu quero ganhar muita grana. Eu não canto porque eu quero ser admirada, idolatrada por uma plateia. Eu canto porque eu sei que através do canto eu chego mais perto ao coração das pessoas, sabe? E é a minha comunicação mais eficiente, sabe? Você entende? Que bonito isso, Carla, que você falou. Que bonito isso, chegar nas pessoas, chegar no coração das pessoas e usar a arte para isso, a música, né? A música, para mim, é comunicação. E eu entrei em comunicação, engraçado isso, eu já cantava, mas eu fiz de comunicação depois que eu comecei a entender por quê, né? Por exemplo, tem uma canção do Gonzaguinha que eu tenho feito muito, e aliás eu fiz vários trabalhos em torno dessa canção chamada Caminhos do Coração. Ontem, eu estou falando de ontem, gente, mas o podcast vai depois, mas assim, saiu uma matéria recentemente aqui em Lisboa, disfarçando, né, sobre o assédio das mulheres brasileiras em Portugal. Isso é um problema interessante, porque a gente está no Brazucas, muitas mulheres estão ouvindo, e aqui uma turminha se uniu para defender uma realidade. Nós somos muito mal vistas e muitas vezes somos assediadas de maneira muito desagradável. Eu, por exemplo, que tenho uma filha, sou mãe solteira aqui, né, sozinha, então isso é praticamente irreal. Então sou bastante assim observada inicialmente, algumas mulheres rejeitam, não se aproximam porque é uma ameaça, sabe? O meu biotipo, então eu me entrego logo, né? Eu sou baiana, eu sou brasileira, sou neguinha, sou afrodescendente. Então, e aí gera um certo olhar, né? Ainda mais em Portugal, onde as pessoas são muito tradicionalistas, conservadoras, exato, né? Exato. E eu sou muito sorridente também, comunicativa. Isso também não é normal. Né? O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas fazem um pré-julgamento a partir da maneira que você se comporta, né? As mulheres brasileiras, elas realmente carregam esse estigma. Então, para falar um pouco sobre isso e sobre questões outras também, né? Não só da mulher, que as mulheres realmente já sofrem, não só em Portugal, mas em muitos lugares do planeta, sofrem simplesmente por serem mulheres, né? Afinal de contas, temos uma tradição machista, patriarcal, dominadora, né? Então, em várias sociedades, em várias culturas,
Existe, Então, né, eu Carla? fico É pensando assim, realidade, né? É realidade. é uma realidade. E assim, eu acho que é o momento ideal para a gente desconstruir. Falamos dos indígenas do Brasil, que foram muito, muito massacrados. E você vê que está até no vocabulário, né? E diz assim, o indígena, ele é preguiçoso, ou como o afrodescendente, assim, o negro é marginal. Então, todas essas ideias precisam realmente ser desconstruídas. Porque é isso que eu estava falando do Gonzaguinha, né, do Caminhos do Coração. Nós precisamos muito um dos outros, sabe? Porque em um determinado momento a situação fica difícil, quem vai lhe socorrer, quem vai lhe amparar, quem vai lhe dar a mão é uma pessoa, é outro ser humano, entende? E Apesar a de que a gente pandemia viver um mostrou universo muito isso, né? A ecológico. pandemia Hã? trouxe isso para a gente muito fortemente, mostrando o quanto que a gente precisa do outro, né? Pelo menos eu acho que essa seria a melhor lição desse momento, é realmente promover a fraternidade, a solidariedade universal. Indiscutivelmente, precisamos uns dos outros. E a música do Gonzaguinha, ele fala disso. Não sei se você conhece essa canção, que ela é assim: há muito tempo que eu saí, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei. Pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias, de outrando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão na palma de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. A binge-worthy show about Jesus? The Chosen Season 3 is here. Come and see what the buzz is about. The Chosen explores the imperfect and messy relationships of real humans following Jesus. All Season 3 episodes are available now. Stream every episode for free. Plus, watch exclusive content like The After Show, only in the new Chosen app. Download the Chosen app on mobile and TV streaming devices. Visit bingejesus.com to learn more. Leftovers, or the DMV, Number 97. or house cleaning, or Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. O coração. É isso. Sabe? Ai, É lindo isso que eu demais. acredito. A música é linda e na tua voz ganhou uma outra forma, uma outra alegria. Belíssima, adorei, parabéns. Obrigada. Estamos Que felizes bom, de, é além de isso aí. estar conversando com você, poder ter você cantando um pouquinho pra gente. Que delícia, Carla. É exatamente o que eu estava falando antes, né? A música, ela tem uma mensagem muito profunda. E voltando a Portugal, porque aqui eu tentei em Salvador fazer uma investigação em torno da música brasileira como ferramenta de sensibilização ambiental. Uhum. E não achei nenhum grupo de pesquisa na UFBA. Coloquei lá o projeto e o projeto não foi aprovado, provavelmente porque não havia nenhuma linha de pesquisa nessa área. É assim que o pessoal fala, né? Como eu sou de lá, da Faculdade de Comunicação, acho que teria condição de dar continuidade agora, né, no mestrado, doutorado, nessa linha de pesquisa, se tivesse algum grupo já analisando canções, etc. Mas não havia. E aí, pronto, eu vim para cá, para Lisboa. Eu passei por um episódio muito interessante, porque isso foi em 2017, e logo, meses depois, eu descobri que estava com câncer de mama, e quando eu terminei esse período de tratamento, eu vim a Portugal, eu vim a Lisboa para dar uma espairecida. Eu imagino que tenha sido uma fase difícil, mas que as coisas que acontecem apontam caminhos para a gente, né? E você acabou descobrindo um novo caminho, né, Carla? Olha para mim.
Olha veja, imagine, eu sou muito guerreira, moço. Mas sou muito mesmo, a vida inteira, a vida inteira. Então, qualquer episódio, qualquer situação de desafio, para mim é combustível, sabe? Para superação, para eu aprender mais, sabe? Quer dizer, isso é de pessoa para pessoa, obviamente, né? Mas para mim, toda situação desafiadora me estimula a superação, me estimula a aprender algo. E o câncer foi um episódio assim, e me deu realmente muita coragem para poder sair do Brasil e vir atrás desse sonho, porque eu mandei o projeto para cá, né, para Lisboa, para a Universidade Nova de Lisboa, para Ecologia Humana, Ciências da Comunicação e Ciências da Música. Em Ecologia eu fui logo aprovada, e aí eu decidi vir para cá. Conversei com Sarinha, né, que é minha parceira, minha filha, minha companheira, minha cúmplice. A Sarinha se topa ir comigo para Lisboa, ela já conhecia Lisboa, a gente já tinha viajado por aqui. Ela, vamos, minha mãe, vamos. Claro que no início não foi fácil, obviamente. Ela chorava com saudade das amigas, da família, do cachorro, que eu consegui trazer depois. Ah, que legal. Tá aí com vocês, então, né? Luke, ele veio depois por causa desse período de exame sorológico, tem um prazo que o cachorro não pode sair, então ficou com uma amiga nossa, a Cissa, que é uma cuidadora de animais, uma pessoa muito querida, ficou com ele até o momento que ele pôde viajar para cá, para Lisboa, que aí pronto, a Sara já ficou mais feliz. Aí a família ficou completa em Lisboa, né, Carla? Exatamente, estamos todos aqui muito felizes em Lisboa. Né? Luke, principalmente, que ele aqui é um popstar. Né? Onde ele vai, por onde ele passa, ele é um baiano, né? Chamegoso, assim, aquela coisa do chamego, do dengo. Quando o pessoal fala, baiano fala assim de um jeito tão carinhoso, mas é verdade, né? E assim, vir para cá fez parte desse projeto, assim, que era um projeto que eu pretendia realizar, mas eu pretendia realizar mais adiante, né? E aquela coisa, né? Eu sou virginiana, né, gente? Eu sou toda organizadinha, toda metódica. O que eu posso, eu organizo. E isso aí estava fora do script, realmente. E foi a sensação de você perceber que pode chegar uma doença, e essa doença é uma doença, assim, que às vezes está ali, né, e se manifesta e pode interromper um processo. Eu guardava assim, eu pensava, vou fazer mestrado, vou pesquisar, vou, sabe, me dedicar mais a esse universo a partir dos 55. Eu tinha uma previdência privada e guardando dinheirinho para, a partir dos 55, reduzir os shows. E aí sim, cuidar dessa parte de leitura, pesquisa, investigação. Olha só a viagem, né? Carlota Joaquina, cheio de planejamento. Aí, de repente, aos 47, né, do segundo tempo, descubro um nódulo na mama, tarará. Minha mãe, ela faleceu com câncer aos 52 anos. Então eu disse, olha só, olha o sinal, não se adia nada, né? E eu que sou uma praticante de yoga, de meditação, né? Viver o presente, qualidade de presença. Então, quer dizer, eu estou aqui conversando com você, estou toda com você, estou com mal, conversando, entregue, sabe? Para mim não tem meio termo, eu vivo o momento. E assim é a vida. Então, eu pensei assim, poxa, Carlota, é a hora agora de você, de repente, mudar os planos. E foi o que eu fiz. Eu sempre fui muito curiosa, já tinha uma pós-graduação em gestão ambiental, e eu precisava de respaldo acadêmico para continuar fazendo as palestras musicais. Eu acredito que essa música comunica? Acredito. Então eu vou provar isso. Você acabou de ouvir uma canção onde essa canção ela fala de fraternidade, né? A mensagem do Gonzaguinha é muito clara. E o caminho realmente são os caminhos do coração, né? Porque é o único que vale a pena. São esses caminhos. O caminho onde você vai semeando, construindo amizades, construindo relações consistentes, sabe? De respeito, de amizade, que tem um carinho, que tem um afeto, um zelo, um cuidado, sabe? Então, essa é a ideia. Então, a canção, ela comunica muito rapidamente e ela tem um elemento a mais, né? Que a gente sabe que mexe com as vibrações, né? O som é um efeito físico que ele manipula, que ele mexe com as ondas. Aí tem a musicoterapia, todo mundo conhece, as músicas que, por exemplo, são usadas em casos de Alzheimer, em doenças de cunho emocional também.
Então, quer dizer, muitos casos, já está comprovado, né? A música realmente ela mexe com as energias. Então, quando você usa a música associada à força da palavra, porque aqui é a poesia, né? Então, a comunicação é muito mais eficiente, eu acho. Eu acho. Não, isso é fato. Tudo que você está falando faz o maior sentido porque é realidade, é fato, é verdadeiro, né? E vim para cá para isso, para exatamente pesquisar a canção da natureza e a natureza da canção. E vim para cá, sim, com essa vontade de que a universidade, por tratar-se, né, de ecologia humana, que é uma área que é já multidisciplinar e agregadora, né, então achei que seria legal unir a comunicação, a canção e a ecologia. Você conseguiu unir essas três formas, era o que você buscava, você conseguiu achar aí, né? E foi estudar tudo isso em Portugal, foi viver isso em Portugal, né, Carla? Estou vivendo isso em Portugal, exatamente. Vim atrás de um sonho e teve esses momentos de susto, tivemos, obviamente, como todo brasileiro, como todo imigrante. Com certeza. Tem um processo de adaptação. E essa sua experiência aí em uma universidade lisboeta, né? Como é que funciona o sistema de ensino por aí? Como é que é em Portugal, em Lisboa? Olha, sinceramente, há professores bem assim antenados, mas há aqueles ainda que são muito tradicionais, né? Uhum. E eu acho que o maior problema nosso aqui é a xenofobia, certo? Nem sempre os brasileiros são recebidos, são acolhidos, né? Entendo. Uhum. Então, só por serem brasileiros, só por serem estrangeiros, né? Eu já ouvi algumas vezes, minha filha também, na escola, no fundamental, os brasileiros não sabem escrever, né? Os brasileiros não conhecem a língua portuguesa. E eu, como jornalista e como quem estudou 3 semestres de português, inclusive a carta de caminha, eu estudei o português desde a sua origem. Hoje não tem mais, né? Não tem mais isso no currículo, né? Não tem mais, mas eu tive, né? Pessoal mais antigo, né? Então eu tive assim. Tinha que ter alguma vantagem, né? Quando a gente é mais antigo, a gente tem que ter alguma vantagem na história, né, Carla? Alguma coisa, né? E então a gente tinha muito essa coisa do ser jornalista, o jornalista tem que ser antenado, tem que entender as coisas, né? E o português você tem que dominar. E o principal veículo, pelo menos o status do jornalista, era o impresso. Hoje não é tanto. Hoje já não é. Né? Então vem dessa escola ainda. E então eu fico um pouco chocada com esse tipo de resistência. Mas tudo bem também. Como eu disse a você, eu sou movida por desafios. Então, quanto mais é desafiador, mais é saboroso para mim. Nessa área ambiental, você diria que os portugueses estão mais avançados que a gente? Eu diria a você que a Europa está mais avançada porque a Europa tem um débito ambiental. Como eles destruíram mais rápido tudo, né, há mais tempo, então eles agora estão correndo atrás do prejuízo, né, sendo bem realista. O termo sustentabilidade foi usado pela primeira vez aqui, pós período das grandes navegações, porque eles começaram a desmatar tanto para construir aquelas caravelas, aqueles navios, que chegou um momento que não tinha mais árvore. Aí, não, poxa, a gente vai ter que fazer um manejo aqui, né, da floresta, porque senão vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais madeira para fazer nada. Entende? Então surge naquele momento, o século XVIII, mais ou menos, foi a primeira vez que usaram o termo sustentabilidade. Como aqui é um território pequeno, superpovoado, há uma pegada ecológica, né, a gente chama, né, de pegada ecológica altíssima. Aqui na Europa tem esse problema, porque é muita gente em um espaço pequeno, mesmo que reduza o consumo, eles vão ter que fazer reformas bem mais radicais, que é o que eles estão buscando, né? 2030 com lixo zero, resíduo zero, emissão de carbono zero, entendeu? Mudança de geração de energia, né, dos combustíveis fósseis para energias renováveis. Quer dizer, são muitos desafios. E também um sistema de transporte público mais eficiente. Tudo isso faz parte de uma agenda da comunidade europeia, entendeu? Então, isso é fato. Eles estão correndo atrás. Mas como nós conversamos, né? nós estamos no Brasil. O Brasil, a África, tem uma pegada ambiental muito menor. Certo. Inclusive por causa da área, por causa da região. É uma área muito grande. Muito grande, extensa, né? Extensa. Então, assim, você diluindo ali o consumo do que acontece no Brasil e na África, que tem um consumo muito pequeno, reduzido até por uma questão também de pobreza muito grande, né? No
no Brasil da mesma forma. Da mesma forma. Né? Então, a gente já não tem a mesma pegada. Agora, por exemplo, a Austrália tem um consumo muito alto, mas a pegada ambiental da Austrália é menor por causa da região. Ele não tem uma população muito grande e um país grande, entendeu? Em compensação, países como a China e a Índia, que não tem um público consumidor tão, eu diria, afoito, né? Sei lá, né? Como o europeu ou o estadunidense, que minha filha que me corrige, né? Não é norte-americano, né? Só americano, ou estadunidense, mas assim, eles têm uma pegada ambiental alta porque a população é gigantesca, né? É mais de 1 bilhão de pessoas na Índia, mais de 1 bilhão de pessoas na China, com também questões como geração de energia, ainda usando combustíveis fósseis. Bem, então você já viu, é um universo, né? É um universo. E a gente está aqui, dependemos uns dos outros, é muito legal isso, que é quando se trata de meio ambiente, de ecologia, de aquecimento global, de impacto ambiental, acontece uma coisa lá na China e reverbera por também. Todo o planeta. Entende? Então, quer dizer, estamos todos conectados. Aí eu vou para o Capra, que fala da teia da vida, ou do Arne Naes, que fala da questão da ecologia profunda, que começa a mostrar que a gente tem que mudar os nossos parâmetros, os nossos valores, que eles chamam de novo paradigma ecológico, né? Esse sistema todo precisa estar interligado e que todos os seres precisam, né, estar também atuando para que haja equilíbrio, entende? Então a ideia é começar a enxergar que nós somos natureza também. E isso faz parte do meu discurso, das minhas palestras musicais, e aí eu uso Beto Guedes, eu uso e abuso dos nossos ídolos, né? Milton Nascimento, Caetano, Gil. Que maravilha! Eu faço a festa, sabe? Tão bom você poder associar uma coisa na outra, né? As ideias que você quer passar e associar isso à música. Tem sempre uma música para refletir um pensamento que a gente tem, uma verdade que a gente acredita, né, Carla? Para ilustrar exatamente todo aquele oba-oba que eu estou falando conceitualmente, apesar de falar com toda essa leveza, sorrindo do jeito que você está vendo. Sorridente, assim, né, com essa alegria, cheia de esperança, porque as notícias nos deixam impotentes às vezes, né, com aquele sentimento de impotência, aquecimento global, o que é que eu vou fazer daqui, da minha casinha, do meu barraco aqui na favela? Qual a diferença vai fazer? Faz, sim. Com certeza. Do local para o global, né? É de um que começa, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Aí, ó, o Beto. Olha a música aí, ó. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Sal da Terra é lindo demais, né? Vamos precisar de todo mundo, ele diz na canção também. Exatamente. É o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então, quer dizer, enquanto espécie dotada de raciocínio e presente em todos os ecossistemas, em todos os pontos do planeta, nós deveríamos ser os guardiões, né, desse planeta. Deveríamos assumir esse papel em vez de destruir, né, ter essa relação predatória, mas se manter, ter uma relação mais harmoniosa com tudo isso. Mas é uma busca, né? É uma busca incessante, né, Carla? Uma busca necessária. Diária, né? É necessária, com certeza. Agora, você falou sobre os portugueses, né, do comportamento xenofóbico. Você não são todos, não, viu? Não, não está generalizando, claro. Tem muita gente do bem, Ave Maria, e portugueses super carinhosos. Era aí que eu ia te falar, né? A partir dessa tua experiência pessoal, você sente um acolhimento, uma receptividade dos portugueses. Claro, mas é isso que eu estou falando. Ao mesmo tempo que há esses mais, né, resistentes, mais receosos, desconfiados, né? Há outros que admiram muito essa nossa alegria, essa nossa disposição, sabe? De aprimorar, trazer o novo. E a gente tem aquela capacidade do capoeirista, sabe? O gingado, sabe? Jogo de cintura, sabe? Que o pessoal diz, né? Dar jeitinho em tudo. Eu gosto muito de analisar essas verdades, né? O brasileiro é aquele brasileiro, né? Do jeitinho. E o jeitinho brasileiro sempre foi associado a algo ruim. Aí eu pego de outro lado, o jeitinho brasileiro é saber realmente se virar numa situação difícil. O brasileiro, ele faz samba da tristeza, né? Desde que o samba é assim, né? Mais uma música aí. Senhora, né? Caetano Veloso. Também tem Vinícius, né? Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Fazer samba é uma forma de oração. Olha só. É uma atitude resiliente, né? De alguma forma. Exatamente. De você saber se reerguer, né?
né? Apesar das coisas todas. E aí eu vou falar para você assim, uma figura marcante para mim aqui é o senhorio, né? É o Nuno e a Ana, são os proprietários do meu apartamento, que me alugaram porque amam música brasileira. Olha aí que máximo. Olha que legal, é isso que eu estou falando. Isso sabe, o universo conspirando, porque eu passei por vários lugares para alugar. Eles falavam claramente que os brasileiros roubam os equipamentos, então tem que dar uma fiança, tem que ver o histórico, a gente vai avaliar. Eu mandava quase meu raio-x, entendeu? Porque eles queriam a minha vida toda, né? Mas é compreensível que haja uma quebra de confiança pelas experiências anteriores que eles viveram, né? Mas é isso que eu tô falando, há de tudo, né? Então, assim, eu pensei assim comigo, poxa, eu sou muito correta, isso em algum momento vai me favorecer. E aí foi aí que surgiu a oportunidade. O proprietário, né, do apartamento que eu moro, o Nuno ama a música brasileira, foi pesquisar quem eu era e disse assim, você é impossível você me dar uma rasteira, porque se você sair daqui do meu apartamento e fizer qualquer coisa, se eu não te achar, vai mesmo. Uma pessoa conhecida, afinal de contas, vai achar fácil, né, Carla? Vai ser fácil achar você. Eu disse, é verdade. E ele é um desses portugueses que admira o brasileiro. Ele recentemente esteve aqui para consertar um problema no aquecedor da água e aí ele falou assim, poxa, mas brasileiro, é incrível. Você sabe que a gente aqui em Portugal, na praia, a gente tem hábitos de comprar bolas de Berlim. Você já ouviu falar nisso? Não conheço. Lá em Salvador, na Bahia, a gente chama de sonho. E normalmente sim, eu também. Aqui a gente também chama de sonho de padaria. Isso, que é aquele bolinho que dentro, às vezes, tem creme. goiabada. Goiabada, o creme ou doce de leite, né? Pois é. Aqui eles colocam creme de ovos, né? Doce de ovos. E eles gostam de comer essas bolas de Berlim na praia. Olha e aí só. ele falou assim, impressionante. A gente estava na praia e logo 2 vendedores de bolas de Berlim, brasileiros, mas já vieram com uma térmicazinha, né? Uma geladeirinha, o outro com um carrinho. Aí, se é um português, ia estar com aquelas bolas na cabeça, num cesto, gritando bolas de Berlim, as bolas de Berlim tomando sol. Mas já o brasileiro não. Aí eles ajeitaram tudo, já botaram dentro de uma caixa, mantendo a temperatura para não pegar sol. Ele disse, mas os brasileiros, eles têm essa inventividade, né? Essa criatividade, né? Ele disse, poxa, a gente devia aproveitar a presença de vocês aqui para nos atualizarmos, assim, né? Para a gente se renovar. E é fato, né? Então, quer dizer, você vê, há aqueles que resistem, que temem o novo, né? E isso é normal, mas já há aqueles não, que acolhem. E que admiram, né? E que admiram as Exatamente. Atitudes, as ações que nós apresentamos. Vê com bons olhos, né? Exatamente. Exato. Essa criatividade, essa iniciativa, atitude, entendeu? Para poder fazer algo melhor, né? E assim, essa troca para mim tem sido preciosa, realmente. Muito legal, Carla. Agora, você, além da banda Cheiro de Amor, que marcou lindamente a sua carreira e que eu devo confessar, fez eu me acabar de pular e dançar muitas vezes. Muito bom saber. Porque eu sempre fui fã de axé. E aí você já falou pra gente, começou a tua carreira na Companhia Clique e realizou projetos especiais homenageando grandes nomes da nossa música, como o Gilberto Gil, a Clara Nunes, de quem eu sou muito fã também. Muito né? bem. E aí eu pergunto pra você, como é que tá a sua vida artística hoje, como cantora aí em Portugal, Carla? Inicialmente, eu comecei a fazer alguns shows, sabe? Mas quando a coisa estava tomando corpo, aí veio esse momento pandêmico. Esse momento complexo, né, nas nossas vidas. Esse verão eu tenho certeza que eu teria mais shows, inclusive na Europa, porque eu sempre fiz muitos shows em outros países. Né? No primeiro ano, eu realmente foquei bastante na faculdade, assim, eu não queria me ausentar, então eu viajei somente nas férias. Mas, assim, esse ano não, já tinha show na Alemanha, já tinha show em Espanha, já tinha show em alguns países, mas já tinha uma agenda. Uma agenda bacana, né? Né? E assim, e aqui também a gente já estava com um projeto, que era o Avise Lá Que Eu Vou. Né? Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, vou me juntar. Avise lá que eu vou, já com uma... Exatamente, com fazendo um trocadilho com o teu sobrenome, né? Exatamente. E aí a gente já estava com o projeto Avise Lá Que Eu Vou. Começamos em Cascais, na Marina de Cascais, mas aí a contaminação
aumentou na Grande Lisboa, aí eles decretaram novamente o estado, eu acho que foi de emergência, alguma coisa assim. Então, retrocedemos nessa liberação de contatos, né? Então, as casas voltaram a fechar mais cedo, proibição de bebida alcoólica após as 8 horas. Então, assim, isso com música, então, né? Música normalmente está associada a uma certa aglomeração, a um contato físico. Aí nós paramos o projeto também. Havia patrocinadores, havia, assim, já uma turma boa, mas que todo mundo ficou com receio. Não, é melhor não, porque a gente não quer associar a marca, de repente, a um episódio, né, de contaminação e de consequências negativas, né, claro. Naturalmente, Né? E menos, nem tão pouco eu, né? Tem uma carreira idônea, assim, uma carreira que foi, né, construída com muito carinho, sempre com muito cuidado na escolha das músicas, na forma de me portar. Eu sempre busquei ter uma certa coerência nas coisas que penso e digo. Obviamente que eu mudo também, né, gente? Realmente agora, aos 50 anos. Que eu não vou admitir para vocês. Que eu também mudo de ideia. Claro que sim. Como mutante, como diz a música. Exatamente. Eu sou uma metamorfose ambulante também. Exato. A música do Raul, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E é o que eu falo sempre. Eu quero ser a melhor versão de mim mesma, hoje. E assim, né? Sucessivamente. E da mesma forma como muitos projetos foram adiados por conta da pandemia, daqui a pouco outros vão surgir, a coisa vai se transformar, a gente acredita nisso. Então a gente sabe que daqui a pouquinho essa tua agenda vai estar repleta de novo e vai rolar muito show por aí, né, Carla? Sim, sim. Não só shows, como palestras musicais. Esse é o meu maior desejo agora. Além de levar a música e a cultura brasileira, que eu amo e defendo com unhas e dentes, com garras, com voz e corpo. Eu defendo de corpo e alma, porque é uma cultura riquíssima. Eu defendo não só aqui, mas no meu próprio país, no nosso país, porque eu falo com os meus meninos, minhas meninas, é assim que eu trato meus fãs, que eles precisam entender e conhecer a música brasileira, que eles precisam ler para se escrever bem. Muitos perguntam, né? Eu quero ser compositor e não sei quem, me manda uma letra. Em vez de eu criticar, fazer aquela coisa assim, né, de desvalorizar, de jeito nenhum, porque às vezes a pessoa não teve acesso. Aí eu sempre já sugiro, você precisa conhecer. Você já ouviu Caetano, discografia de Caetano, Gil, Chico, Edu, Milton, sabe? Aí fico assim perguntando, você conhece a música brasileira? Você gosta de ler, né? Porque para você escrever bem, você tem que conhecer o idioma. E essa questão do conhecimento não é só o conhecimento formal. A gente que é artista, a gente tem essa coisa boa, né? Quer dizer, eu acho, né? Artista e pessoas de mente aberta, né? O conhecimento não está só no livro, não está só na universidade, não está só na academia, não está só na ciência. Esse conhecimento está em todo lugar. E o homem não educa o outro homem, o homem não se educa a si mesmo, mas os homens educam uns aos outros, mediatizados pelo mundo. Ultimamente eu tenho trazido isso do Paulo Freire, né? E é massa isso, porque aos 50 fica tão claro para mim. E, assim, com certeza, hoje eu sei muito mais do que aquela garotinha que estava no cheiro aos 26 anos. E minha mãe dizia muito para mim, ó, Carla, palco é casa. Então, a gente só recebe na casa da gente quem a gente gosta, quem a gente confia. Então, você tá ali com músicos, técnicos, sabe? Então, todo mundo, aquilo ali é uma família. E eu nunca trabalhei de maneira diferente. Eu sempre tenho, assim, na banda, nas pessoas que trabalham comigo, minha família, estão comigo, sabe? Compartilhando um dos melhores momentos da minha vida. Porque, como você viu, né? Conversar e cantar é só começar. É isso mesmo. E agora cantar. Então, por que você não canta um pouquinho pra gente? Você falou ainda agora que você já cantou uma musiquinha pra gente, mas você falou ainda agora que é fã da Clara, que eu também sou super fã. Canta uma música da Clara pra gente, da Clara Nunes? Pode ser? Adoro. E essa daqui, olha, vem com a Força das Águas, né? Tem 2 canções que eu gravei nesse disco chamado Pura Claridade. Foi um disco idealizado pelo Ricardo Pinheiro, que é um mineiro, meu amigo, de Belzonte, como a gente diz, né? E ele disse pra mim, olha, sua mãe não vai me dar sossego se você não gravar o disco em homenagem a Clara, porque minha mãe era sambista, minha mãe adorava cantar as músicas da Clara. Olha só. E que louco, né? E eu fiquei com medo danado, né? Porque pra mim, Clara
Clara Nunes, as músicas da Clara ficavam lindas na voz da minha mãe, né? Mas aí tive essa chance de homenagear as duas, a Clara e Iná, né, minha mãe. Que E lindo. uma das canções que eu mais amo, assim, é essa música que fala da Bahia, porque eu sempre falo, né, a mineira mais baiana do Brasil. E a Clara, ela tem uma peculiaridade histórica, como boa jornalista, eu li o livro, a biografia dela, do Wagner Fernandes. Eu não faço nada minha boca, entendeu? Eu vou logo fundo e quero saber quem foi essa grande mulher. Mergulha por inteiro, né, Carla? É isso mesmo. Exato, não, porque, poxa, eu tenho que estar à altura, né, para representá-la, eu tenho que conhecê-la, né, para poder, pelo menos chegar pertinho, não sei se seria tanto, mas, porque ela é extraordinária. Mas, assim, foi a primeira mulher a vender mais disco do que os homens, e ela trouxe no seu repertório uma força, que é uma força da ancestralidade, as religiões de matriz africana, a valorização do povo mestiço brasileiro. Então, isso é uma dádiva. Através daquela mineirinha, sabe? Ela vestindo roupa branca e falando dos orixás. E ela cantava a religiosidade dela também, né? Isso era muito bem aceito, era uma coisa... Pois é. Ela incorporou isso ao samba, muito. ao jeito de ser. Legal você dizer isso, muito bem aceito, porque até hoje você sabe que há resistência e há preconceito para o candomblé, para as religiões de matriz africana. Ela rompeu essa barreira. Esse é um dos grandes méritos da carreira da Clara, foi ter rompido essa barreira. Então, vamos pensar. A Elis Regina morreu em 82, que era um ídolo para mim, uma referência para mim e para a maioria de todas as grandes intérpretes brasileiras. E em 83 morre Clara Nunes. Isso. Duas mortes prematuras, que eram duas mulheres jovens. Importantíssimas para a música brasileira. Né? Elis morreu com 36 e Clara morreu com 40. Isso mesmo. Então, quer dizer, as duas morreram muito jovens, né? E assim, eram referências mesmo, eram mulheres aguerridas, determinadas e que venceram muitas barreiras mesmo, realmente quebraram, né, resistências. A Elis com suas posições bombásticas, políticas também, sabe? E a Clara por assumir, né, essa religiosidade, por defender essa resultante mestiça brasileira. Eu falo assim porque nós temos todas as cores, né? O mal é branquinho, assim. Lá no DNA dele deve ter uma coisinha lá da senzala, que dá esse swing, dá essa alegria. Sou fã de samba demais, eu adoro tudo isso, toda essa parte, sou muito ligado nisso. Então, quer dizer, todos nós somos. Eu falava muito quando eu fazia palestras, principalmente para os jovens, eu disse, olha, você pode ser o maior roqueiro, adorar os Beatles e os Rolling Stones, mas você nunca vai tocar rock como um cara que viveu, sei lá, em Manchester, porque você tem outro dendê. Eu falo, gente, tem dendê no sangue, não tem jeito. Verdade. Só vai chegar feroz ali, mas vai chegar com mais swing, vai chegar... Aí a garotada ria. E que é isso que eu falo, entendeu? De valorizar essa cultura brasileira, porque a riqueza e a beleza estão na diversidade. Então, assim, um dos maiores perigos para a sustentabilidade mundial é a erosão cultural, né? A homogeneização de tudo que é produzido. Então, todo mundo tem que cantar igual a Beyoncé, todo mundo tem que fazer a performance da Rihanna. Nada contra as meninas, são maravilhosas, mas não precisa. Então, tem que ter um pouquinho de swing, aí bota a Daniela dançando afro, entendeu? A diversidade é muito bem-vinda sempre, né, Carla? Pois é, não, e é importante a gente trazer toda essa referência, essa raiz, né? Tá lá na Bahia mesmo, tá lá em Salvador, no Recôncavo Baiano. Né? E qual é a música da Clara que você vai cantar pra gente? Exatamente. Eu morava no Rio Vermelho. Rio Vermelho é um bairro muito importante, que é o bairro onde se festeja a festa de Iemanjá. 2 de fevereiro. Né? Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro a saudar Iemanjá. É isso mesmo, eu acordava e via a Praia da Paciência. Né? Por anos, minha filha nasceu no Rio Vermelho. E assim, tem uma canção da Clara que não fala do Rio Vermelho, mas fala muito dessa relação da mulher e da força da água, de Iemanjá e etc. Né? Essa daí você gosta, tenho certeza. É água do mar, é maré cheia, oh, mareia, oh, mareia.
Contam que toda tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia, que a luz da candeia alumia pra gente contar. Um dia moreno enfeitado de rosas e renda abriu seu sorriso de moço e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas de lua. Era um peito só, cheio de promessa, era um peito só, cheio de promessa. Quem foi que mandou o seu amor se fazer de canoeiro? O vento que rola nas palmas arrasta o veleiro que leva pro meio das águas de Iemanjá, e o mestre valente vagueia, olhando pra areia sem poder chegar. Adeus, amor, adeus, meu amor, eu vou me embora, porque eu já tô no reino que encontra os tesouros de minha senhora. Desfia colares de conchas pra vida passar e deixar de olhar pros veleiros. Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar. Foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar, foi beira-mar, foi beira-mar, foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar, foi beira-mar. É água no mar, é água no mar, é maré cheia, oh, mareia, oh, mareia. Muito bom! É sempre uma delícia ouvir a Carla cantar, não é mesmo, pessoal? E assim a gente encerra a primeira parte desse episódio maravilhoso. Tá uma delícia conversar com a Carla, tá uma delícia ouvir ela cantar essas canções tão maravilhosas pra gente com essa voz belíssima. E a gente vai continuar ouvindo. Não percam a segunda parte do episódio com a Carla Vise, diretamente de Lisboa, Portugal, que vai ao ar daqui a pouquinho. A gente espera vocês, pessoal. Até lá! Leftovers, or the DMV, Number 97. or house cleaning, or Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.